Bom, pessoal, então o Enem será no próximo fim de semana e aí eu separei aqui para vocês, com base em alguns especialistas que atuam no Enem há muitos anos, 15 possíveis temas da redação deste ano. Podem ir copiando que eu vou dando uma pincelada aqui para vocês. O primeiro tema, que até a Júlia mencionou sobre a questão do meio ambiente, seriam os impactos das mudanças climáticas nos direitos básicos da sociedade brasileira. O que vem a ser isso? Como que as mudanças climáticas, como que esses impactos das mudanças climáticas constantes, não só no Brasil como também no mundo, podem influenciar a sociedade brasileira e trazer a ela danos no que se refere aos direitos básicos, de, por exemplo, saúde, moradia, condições de vida, num ambiente cada vez mais instável climaticamente. Então nós temos calores excessivos, nós temos frio excessivo, então em algumas partes do Brasil há muito calor, em outras partes há muito frio. Há aquela chuva, bocejo durante a aula, por gentileza, aquela chuva que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que foi uma catástrofe gigantesca. Então, como que essas mudanças climáticas podem afetar os direitos básicos da sociedade? A água, a saúde e outros direitos. O segundo tópico, que também é uma sugestão dos especialistas, é a importância do censo para a criação de políticas públicas no Brasil. Então, foi feito aquele censo, se não me falha a memória, 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, e esse censo fez um levantamento da população brasileira, quantas pessoas por cidade, a condição econômica de cada família, etc. Então, o que esse censo vai ser útil para serem criadas políticas públicas para diminuir as desigualdades sociais, políticas públicas destinadas à saúde, à qualidade de ensino, à educação e etc. para a população brasileira. O outro tópico, que são os desafios para combater a prática de bullying nas escolas, o bullying escolar. Então, que tipo de práticas poderiam ser desenvolvidas dentro da escola, dentro do ambiente escolar, para coibir a prática do bullying, E aí vocês vão ter que pensar nesses 3 temas aqui que a gente já mencionou, vocês vão ter que pensar numa proposta de intervenção interessante. Lembrando que a proposta de intervenção tem que ter o que mesmo? Agente. Quem que é o agente? Quem faz. Nós vamos trabalhar isso na quinta-feira, mas só para a gente dar um spoilerzinho já. Agente é quem faz, quem traz a solução do problema. A ação é aquilo que vai ser feito para solucionar o problema. O detalhamento disso, como que vai ser feito esse projeto passo a passo. Então, é o governo que é o agente, então o governo vai criar uma ação para resolver o problema. Que tipo de ação o governo, que é o agente, vai criar para solucionar o problema? Depois do detalhamento, o meio, quais são os meios que serão traçados para se chegar à implementação de um projeto para resolver o problema e finalmente o fim, os fins, o que a gente vai obter com isso. Então, a proposta de intervenção, nós vamos trabalhar, Raí, por favor, seja mais baixo. Nós vamos trabalhar aqui os 5 dedinhos da mão, certo? A proposta de intervenção. Agente, ação, detalhamento, meios e os fins para se solucionar tal problema. Então, aqui, no impacto das mudanças climáticas, a
proposta de intervenção vai passar por isso. Na importância do censo para a criação de políticas públicas, a mesma coisa. Os desafios para combater o bullying, a mesma coisa. Bom, a busca, outro tema que pode ser do Enem 2024, é uma sugestão, não é que eles acreditam que pode ser um desses 15. A busca desenfreada por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas no Brasil. Então, essa necessidade, essa busca constante pela beleza, essa vaidade excessiva, excesso de cirurgias plásticas, pessoas que muitas vezes morrem num procedimento estético, né? Porque procuram às vezes uma clínica inadequada, procuram às vezes um profissional que não é gabaritado, que não é competente para aquilo e acabam morrendo ou ficando até mesmo mutiladas, pessoas mutiladas aí por conta desses procedimentos. Sim, Cleiton. O que está escrito aí na segunda setinha, depois de importância? Importância do censo, CENSO. Censo. Outro tópico, desafios para o combate à dengue no Brasil. Lembrando que esse A é craseado porque dengue é feminino. Eu já expliquei para vocês quando o A é craseado, né? Quando ele vai ter uma preposição e um artigo feminino para definir o termo seguinte. Então, quais os desafios para o combate à dengue no Brasil? O que a gente precisa fazer para combater a dengue? O que é a dengue? Então, a dengue vem aí trazendo transtornos para a população brasileira há décadas, né? E em que consiste a dengue? Quais são as pessoas mais vulneráveis aos sintomas mais intensos da dengue? A dengue pode matar? Sim, a dengue hemorrágica, por exemplo, pode matar. Então, quais soluções que nós temos? Limpeza dos lotes, dos quintais, uma fiscalização rigorosa por parte do governo. Então, de novo, agente, ação, detalhamento, meio, fim. Seguindo, a importância da regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Inteligência artificial no Brasil ser regulamentada. Por quê? Muitas vezes existe um certo excesso, né, na prática, na utilização desses mecanismos de tecnologia. Nós tivemos aí diversas situações de fake news, de notícias infundadas que viralizaram na internet e que podiam prejudicar a vida de alguém ou até mesmo da sociedade. Então, a regulamentação da inteligência artificial, ela seria importante, seria interessante para quê? Para impor limites, para que ninguém venha aferir o espaço do outro utilizando-se dessa IA, dessa inteligência artificial. E aí nós temos aí que tipo de coisas podem ser feitas para coibir o uso inadequado da inteligência artificial. Fiscalização do governo, leis mais severas que o governo possa criar para fiscalizar e para punir essas pessoas, né, que praticam isso de forma deliberada. Nós podemos também colocar aí instituições que sejam responsáveis por criar a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, impedir que ela seja usada de forma incorreta. A gente pode estar colocando isso também como proposta de intervenção. Qual que é a forma correta de usar a inteligência artificial? Uma forma que não agrida ninguém. Então, tudo aquilo que é feito para o bem da sociedade está dentro do que é tolerável. Agora, se cria aí, por exemplo, igual nas eleições dos Estados Unidos, a anterior ou a anterior, que disseram que foram criados uns robôs para fazer disparo de informações na internet para manipular o voto. Isso é uma coisa negativa. Isso é
uma forma inadequada de utilizar essa inteligência artificial. Então, essa é uma das características, né? O sistema carcerário brasileiro. Então, quais são as condições dos reclusos hoje? Eles vivem uma condição boa? O excesso de pessoas dentro de uma mesma cela, pessoas que muitas vezes estão pagando por um crime que não cometeram, outras que já cumpriram pena, mas ainda estão presas, e outras que nunca cumpriram a pena por questão do poder aquisitivo ser alto e jamais foram julgadas ou jamais foram presas. Isso inclui o sistema carcerário, a qualidade da comida, a qualidade do tratamento a eles. E aí, se vocês pensam em dizer, porque lugar de bandido é na cadeia, porque bandido bom é bandido preso ou bandido morto, não coloquem isso na redação de vocês, certo? Porque eles defendem bandido? Eles defendem bandido? Não, é porque vai contra os direitos humanos. Não. Exatamente. Se ladrão tivesse direitos humanos, ele matava as pessoas. Mas infelizmente você não pode dizer o que você pensa na redação para mim. Você tem que dizer lá que o sistema carcerário brasileiro precisa ter mais condições de tratamento adequado. Um ar-condicionado, uma cela. Não! Chega a isso, né? Eu acho que tem que reabilitar as pessoas. E tem que ter reinserir-los acesso na à sociedade. entende? Reinserção na sociedade, isso mesmo, ou recolocação na sociedade. Próximo tema, que é um tema bacana, interessante: depressão na população idosa. Então, pessoas da terceira idade aí chegando a níveis de estresse, de ansiedade e de depressão que prejudicam essa fase, vamos dizer assim, final da vida, né? No final da vida, passando por esse tipo de situação. O que leva uma pessoa idosa a chegar a um estado de depressão? Será que é porque elas não alcançaram um patamar de vida que gostariam? Será que é por causa do abandono dos filhos, da família, isolamento, condições de saúde, o quê? Então é interessante a gente falar sobre isso. E qual seria uma proposta de intervenção boa para essa questão da depressão entre os idosos? Seria interessante falar sobre como colocar esses idosos em uma atividade, algum tipo de atividade para eles. Por exemplo, reuniões da terceira idade, né? Viagens, passeios, feitos por quem? Pelas prefeituras, né? Campanhas do governo federal, estadual e municipal, cada cidade, fazer campanhas para que trazer entretenimento para esses idosos, música, viagens, passeios, exercícios, dança, exercícios físicos, atividades, né? Então isso daí são formas de proposta de intervenção. Obesidade no Brasil, um tema bastante interessante, né? Como reduzir a obesidade entre os brasileiros? Que tipo de alimentação, que tipo de educação alimentar os municípios podem dar para essas pessoas, para elas se adequarem, para elas utilizarem uma alimentação mais balanceada, né? E aí isso envolve contratação de nutricionistas, contratação de pessoas técnicas nessa área, especialistas nessa área, para fazer acompanhamento alimentar com as pessoas que sofrem com obesidade. Desafios para a universalização da alfabetização de jovens e adultos no Brasil. Então, esta semana, no final de semana mesmo, no último, uma seguidora lá do meu Facebook viu lá um dos alunos meus que tirou nota, a Marlene, que tirou a nota dela, aumentou em 300 pontos no simulado do Enem, na redação do Enem. Então, e ela é aluna do EJA, né? Então a moça viu e falou: nossa, você pode ajudar meu marido? Você poderia ensinar meu marido a ler e escrever, que até hoje ele não sabe, é o sonho da vida dele. Ele já deve estar, pelo ver nas fotos, na faixa de 45, 50 anos. Então até hoje ele não sabe ler e escrever. Isso é um grande desafio,
Hoje a gente imagina que não existe mais isso. Existe. Existem pessoas que até hoje não sabem ler nem escrever. E isso também não são só pessoas adultas, não, jovens também, adolescentes. O analfabetismo funcional é uma realidade dentro das escolas hoje. Como resolver esse problema? Campanhas intensas nas escolas, nos bairros, nas comunidades, colocar campanhas para estimular a criação de voluntários para estarem letrando essas pessoas que ainda não têm a escrita nem a leitura. Uma solução, né? Sempre. Que era mesmo? Proposta de intervenção, a mãozinha, já era para você querer decorar. Primeiro é agente, depois a ação. Agente, ação. Intervenção, meio e fim. Agente, ação, detalhamento, meios e fins. Desafios para a política pública inclusiva no Brasil. Desafios para a educação pública inclusiva no Brasil. Essa educação pública inclusiva no sentido de quê? Incluir todos, tanto PCDs, que são pessoas com deficiência, como também pessoas que às vezes ali não têm muito acesso aos livros, não têm muito acesso à informação. Como que eu vou trazer pessoas que vivem numa comunidade, num aglomerado, que antigamente, vulgarmente se chamava favela? Como que eu vou trazer essas pessoas para ter uma condição de conhecimento, de educação igualitária como aquelas pessoas que vivem nas áreas urbanas? Então, trazer também o pessoal da zona rural, como trazê-los e inseri-los dentro da educação pública, Essa proposta de inclusão, como fazer isso? Que tipo de campanhas o governo pode criar? Que tipo de leis, de projetos de lei o governo pode criar para trazer inclusão a essas pessoas? Eu fico com dentro da educação. Você falou da obesidade, que tem que ter nutricionista para a gente curtir, então. Isso é uma das propostas de solução. Sim, mas e se já tiver, entendeu? É nítido que já tem nutricionista nos pontos de vida. Mas é isso que você tem que colocar. Você pode colocar você coloca uma campanha específica, mais intensa, visando combater a obesidade. Então, o uso indiscriminado de tecnologias digitais com crianças no WhatsApp, hoje em dia, crianças têm acesso a vídeos TikTok já com um ano e meio, Então, eu fiz um fórum de discussão numa escola no ano passado, lá em São Antônio do Monte. Os alunos entrevistaram uma supervisora e durante a entrevista ela disse: criança não pode ter contato com tela nos primeiros 2 anos de vida. Entendeu? Então isso é interessante. Eu diria até mais além, acho que nos primeiros 5 anos de vida não deveria. Mas enfim, então hoje é muito comum que a criança está chorando, a mãe quer se ver livre daquele choro, o que ela faz? Ela entrega o celular para a criança. Que a criança vai vendo um videozinho e ela vai entretendo ali e a mãe consegue resolver os problemas dela. Só que ela não entende que aquilo ali vai gerando uma dependência. Então depois, em certas situações, que a criança chorar, só o celular vai acalmá-la. Ela não vai conseguir acalmar essa criança com uma brincadeira, com um lúdico, com um desenho. Meu irmão é assim. Só com o celular? Só com o celular. Temos um problema prático aqui, então. Próximo tópico, o uso indiscriminado. Os impactos dos alimentos ultraprocessados. O que são os ultraprocessados, gente? Esses alimentos que a gente tem aí, salsicha, salgadinho, salaminho, que é uma delícia, uma tentação, mas infelizmente. Eu entendi. Temperos.
Hoje você chega no supermercado, você tem lá o macarrão já está pronto, é só você colocar no micro-ondas. Tem feijão em lata, tem, enfim, carne, salsicha, conserva. Então isso daí são ultraprocessados. Quais os males que isso pode provocar no nosso organismo? Eu vi uma entrevista de um cientista alimentar, na Ana Maria Braga. Aliás, cientista alimentar não, ele é oncologista. Então ele associando o consumo desses alimentos ultraprocessados ao aumento de câncer nas pessoas. Olha que dica interessante. Consumo de alimentos ultraprocessados estaria associado diretamente ao aumento de câncer entre as pessoas. Diversos tipos, câncer no estômago, câncer no esôfago e por aí vai. É por causa das substâncias que usam para conservar. Isso, os conservantes, etc. Né? Aí, ela questionou o que fazer para ele, que tipo de alimentação que ele sugeria. E ele disse muito claramente assim, depois eu vou até mandar a entrevista para vocês no grupo, que vocês podem acompanhar, vai que seja útil de alguma forma. Ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte. Tudo aquilo que não foi criado por Deus não é um bom alimento para ser utilizado. Não foi criado por Deus, então não consuma. As frutas foram criadas por quem? Por Deus. Então, tá ok. O micilhojo foi criado por quem? Por homens, então não consuma. O sorvete foi por quem? Por homens, não consuma. As saladas, as verduras, por Deus, então consuma. Então, esse foi uma das soluções que ele falou para coibir o excesso de câncer, seria isso, né? Uma alimentação mais saudável com produtos realmente naturais. Na sequência, já estamos finalizando, o combate à violência sexual em crianças e adolescentes. Esse também é um tema pertinente, né? Então, às vezes essa violência ela está dentro da casa das pessoas. Está no vizinho que mora ao lado, está no padrasto ou numa madrasta, está no irmão mais velho ou no enteado. Então, como trazer solução para um problema desse? Colocar leis mais severas, punições mais rigorosas, colocar isso como um crime hediondo, inafiançável, com pena de prisão perpétua. Então, alguma solução nós podemos ter dentro disso, aumentando as punições. Né? Que é uma proposta de intervenção, não é que nós vamos solucionar um problema, mas é que é uma forma de um ponto de partida para isso. E o último, que é as crescentes estatísticas de ISTS em jovens brasileiros, infecções sexualmente transmissíveis. O que são isso? São as doenças, né? Sexualmente transmitidas, enfim. Então, como coibir isso? Sexo com prevenção, né? Os meios de prevenção, né? Preservativo, etc. O acompanhamento no postinho do bairro, né? O adolescente, o jovem fazendo visitas constantes, os pais conversarem com os filhos, quebrar esse tabu de não falar sobre as relações sexuais com os adolescentes, os pré-adolescentes. Então, tudo isso seria, de certa forma, uma proposta de intervenção para tentar resolver esse problema. Lembrando, então, para quinta-feira, a proposta de intervenção, as 5 coisas que é mesmo? Agente, detalhamento, meio e fim. Muito bem. Palmas para vocês. Pode pegar, Pode.